Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O assunto de hoje: o ser humano faz uso de todo o potencial do seu cérebro? Isso consta no primeiro fascículo da réplica, página 35. Diz o racional superior, abre aspas. Bem, na condição em que vive, o ser humano faz uso do pensamento e da imaginação, porque o pensamento e a imaginação são do livre pensador, ao passo que o raciocínio é quando a pessoa conhecer com base e lógica seu mundo de origem, o porquê de seu ser de matéria e, para tanto, deverá conhecer o que é a cultura racional, para então ser desenvolvido o raciocínio, que é uma coisa consciente e positiva, e o pensamento é uma coisa inconsciente e negativa. Por isso, nem tudo que a pessoa pensa dá certo, e nem tudo que a pessoa imagina dá certo. O ser humano só desenvolve a célula média, e por isso o progresso é todo material, a ponto de progredir contra si mesmo, como prova a poluição e as demais coisas. Para desenvolver o raciocínio, é preciso que ele tenha conhecimento racional, para daí ser desenvolvida racionalmente a célula que estava paralisada, a célula racional. O pensamento e a imaginação são pertences dessas duas correntes, elétrica e magnética. O pensamento é elétrico, a imaginação é magnética, e o raciocínio já é de outro polo diferente, é do mundo racional, é ligado a outra energia, a energia racional, que provém do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, o ser humano é vinculado a três energias: a primeira, racional, a segunda, elétrica e a terceira, magnética. E a humanidade, por não conhecer a sua verdadeira origem, é que tinha a célula racional paralisada. Agora será desenvolvida pelo conhecimento verdadeiro racional. Fecha aspas. Bem, essa mensagem do racional superior, além dela esclarecer uma questão, né, que o ser humano sempre fez uma certa confusão, eu também acho que esse texto ele é muito apropriado para os professores, estudantes de cultura racional, levarem para a sala de aula. Não só nas séries iniciais, nas séries iniciais de ensino, mas até nas séries adiantadas. É um ótimo material para trabalhar em sala de aula. Quando nós éramos crianças, nós nos acostumamos a ouvir que o homem é um animal racional porque raciocina. O gato, o cachorro, o cavalo são animais irracionais porque não raciocinam. Essas noções foram passadas para a gente pelos nossos pais, nossos professores. Eles só esqueceram, não souberam nos explicar que a glândula pineal, responsável pelo nosso raciocínio, estava paralisada, guardadinha dentro do nosso cérebro, aguardando o momento certo para começar a funcionar. E esse momento só chegou aqui na Terra a partir de 1935, quando teve origem a fase racional. Antes disso, o ser humano aprendeu a usar a imaginação através do desenvolvimento da energia magnética, né, no primeiro milênio da formação desse mundo, e depois aprendeu a pensar através da energia elétrica no segundo milênio da formação desse mundo em que vivemos. Com a imaginação, nós aprendemos, nossos antepassados aprenderam a formar letras, algarismos, juntar as letras para tentar formar palavras, marcar as coisas que apareciam pela frente, e mesmo assim demorou várias eternidades, como o racional superior diz, para aprender essas coisas, né? Foram várias eternidades, muitas transformações para que conseguissem aprender tudo isso.
Já no segundo milênio, o avanço já foi bem maior, porque além do ser humano aprender a pensar, a usar, a se comunicar através das palavras escritas, teve início todo o progresso científico, cultural, né, e tecnológico que nós temos à nossa disposição. Então, até 1935, a natureza só permitiu que nós desenvolvêssemos duas partes do nosso cérebro, a imaginação e o pensamento, que, apesar de serem forças degeneradas, enfraquecidas e variantes, elas tiveram uma importância muito grande na nossa evolução, no nosso aprimoramento, porque nos tirou da rudez, do atraso, da brutalidade e nos preparou para conhecermos a fase vigente, que é a fase racional. Agora, para desenvolver a terceira parte do nosso cérebro, que é o nosso raciocínio, como nossos pais, nossos professores falavam para nós quando éramos crianças, só através do estudo da cultura racional nos livros Universo em Desencanto. A cultura racional é a cultura que está na Terra para nos ensinar a raciocinar, porque tudo na vida, para nós praticarmos, precisamos de ensinamento, precisamos de preparo. E a cultura racional, né, a partir de 1935, chegou para nos ensinar a raciocinar. É um conhecimento natural da natureza, um presente, uma obra elaborada pela natureza, cujas mensagens não saíram da mente de nenhum ser pensante aqui da Terra, porque com a imaginação e o pensamento apenas, ninguém aqui na Terra seria capaz de escrever, de elaborar uma obra dessa qualidade, né? Com as informações inéditas que esse livro possui. Então, é uma obra que toda a humanidade precisa e deve conhecer. Querendo ou não, todos devem conhecer a cultura racional, para poder se conhecer, se equilibrar, desenvolver o raciocínio e entender a fase vigente. Então, não adianta a pessoa dizer, eu não gosto de leitura, eu não estou afim de ler, eu não estou interessado em saber o que é cultura racional. Se está interessado ou não, isso é problema da pessoa. Agora, que toda a humanidade deve conhecer a cultura racional, sim, ou por bem ou por mal, porque o processo de liquidação físico, moral e financeiro que assola o mundo não está fazendo graça para ninguém rir, né? E o racional superior, só para finalizar, o racional superior da Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele, por diversas vezes, fez esse comentário lá no Retiro Racional, que existem duas portas para os estudantes entrarem, né, para conhecer a cultura racional. Os estudantes não, aqueles que não conhecem ainda a cultura racional. A porta número 1, que é a porta do saber. É a porta de quem está querendo conhecer coisas novas, né, para enriquecer seus conhecimentos e aprimorar o seu ser. E a porta número 2 é a porta do sofrimento, por onde passam 99% das pessoas que querem conhecer a cultura racional. Elas passam pela porta número 2 e, quando chegam do outro lado e se deparam com a cultura racional, agarram com unhas e dentes, começam a perceber a mudança maravilhosa que vai acontecendo nas suas vidas e se arrependem do tempo que perderam, né? Duvidando ou se desinteressando em conhecer a obra. Então, um recado para quem ainda não conhece a cultura racional. Não deixe para conhecer essa obra maravilhosa passando pela porta número 2. O mais rápido possível, adquira o livro Universo em Desencanto e veja as coisas interessantes, inéditas, maravilhosas que essa cultura tem para oferecer, né? Doutor Carlos. É verdade. O assunto é brilhante, como sempre. Freud, nas primeiras décadas do século XX, dizia que a missão dele era só escrever a sua teoria, porque experimentação estava muito longe. Quase ele profetizou, só para o fim do século, né?
E, na verdade, ele não disse qual era a missão dele. A missão dele é lapidar o pensador, né? Ele veio para desconstruir o pensador, e os seus sacerdotes, como diz Krishnamurti, estão aí tratando de recompor o ego. E o ego é ego pensante, né? Mas a neurologia sempre foi super materialista. Quando eu estava na faculdade, eu tinha que engolir sapo, responder o que eles queriam para passar, porque eu não acreditava nisso. Chegou a década de 90, a década do cérebro. A mãe natureza deu 2 brinquedinhos maravilhosos para os seus filhos cientistas. Tomografia por emissão de próton, que na sigla eles botam PET, ou em inglês ao contrário, e ressonância magnética funcional do cérebro. E aí a coisa mudou, né? Mudou, mas mudou radicalmente. Quando virou o milênio, os neurocientistas passaram a falar como os místicos sempre falaram. Uma coisa impressionante, né? E eles dizem agora que meditação é estado de não pensamento. Neurociência falando isso, né? Não é a linha do Oriente. Eles dizem que meditação pode ser de 4 tipos. Através do corpo em movimento, a pessoa sai andando pensando muito, daqui a pouco vai parando de pensar, porque gasta aquela eletricidade que estava no cérebro, dando choque na placa motora, vai respirando melhor, daqui a pouco está caminhando sem pensar, né? E aí, logicamente, nessa hora, a glândula pineal da pessoa dá sinal, né, para o pessoal de cima poder dar um recado no chip, que é a glândula pineal. Quando ela está pensando, dá sinal de ocupado, não é culpa do, aspas, anjo da guarda de cada um. Meditação através do corpo estático, eles falam isso, mas dão exemplo de yoga, não tem nada de estático, a pessoa tem que fazer a respiração sincronizada com movimentos lentos, etc. Isso é um trabalho muito grande, interno, mas é uma meditação poderosa, a pessoa está em estado de não pensamento, ajuda a disciplinar as suas energias. Meditação através das emoções, onde foi a maior mudança no meu entender, porque eles ridicularizavam qualquer tipo de crença. Da direita, da esquerda, o que fosse, era ridicularizado. Agora eles aceitam canto congregacional de qualquer denominação como meditação através das emoções. Estado de não pensamento, num coletivo, etc. Obviamente tem aqueles vasos de revelação, falando na linguagem místico-religiosa neopentecostal, que não pode falar médium, aquele similindro, mas aí vem as revelações e blá, 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 isso tudo nós já sabemos. E a meditação através do intelecto, eles falam isso, meditação através do intelecto. E isso é o estudo da cultura racional. Tecnicamente, na linguagem deles, isso é o estudo da cultura racional. Pincelar aqui rapidamente 2 trabalhos que já faz bastante tempo, mas são muito interessantes e marcaram época. Agora tem muita coisa sobre pineal, sobre essa parte de neurociência. Em 1998, em Stanford, nos Estados Unidos, um cientista muito famoso, Stephen Kosslyn, pegou vários médiums, que eles chamam psíquicos, e entraram em transe, e ele botou a maquininha da tomografia por emissão de prótons, e a glândula pineal assustou os cientistas, porque estava com uma concentração de eletromagnetismo que eles nunca tinham visto. E, obviamente, a pessoa, quando está num transe, ela perde a noção de tempo. E a glândula pineal, eles já sabiam que ele é um temporizador, é uma ligação com o tempo da natureza, né? Tem uma relação muito grande com o tempo. Em 2006, Universidade da Pensilvânia, cientista Andrew B. Newberg, ele pegou várias irmãs batistas da comunidade lá da Pensilvânia, que falavam em línguas estranhas, e elas aceitaram, e até a universidade botou o aparelhinho da ressonância magnética funcional do cérebro, e o resultado deles, o cérebro estava sob possessão. Era um transe, não era mais a pessoa, eles podiam provar pela neurociência, lobo frontal e parte do centro da linguagem, praticamente nenhuma ativação. Mas eles provaram também que a pessoa recebia um grande benefício bioquímico, ficava num estado muito bom depois também, né? Durante e depois. E acharam assim interessante que a comunidade leiga, que não tinha essas ferramentas artificiais, sabiam que era um transe, né? E eles, cientistas, é que não sabiam, né? Agora passaram a saber. Resumindo, a leitura, o estudo da cultura racional é lectio divina, usando o nosso lado cultural judaico-cristão, né? Na linguagem da linha do Oriente, é Svadhyaya, estudo de escritura revelada. E esse processo eles chamam de Raja Yoga.
A yoga real, a rainha das yogas, porque desenvolve a sabedoria e desenvolve o raciocínio. Eles literalmente lá dizem que desenvolve o raciocínio. E é, como o mestre dizia, antes dos neurocientistas passarem a falar em QI espiritual, desenvolve o QI espiritual da pessoa. Um exemplozinho rápido que eu conheci, pessoa que era analfabeta, Dona Malha, esposa do seu Luiz, o ferreiro do pai Manuel. Dona Malha se desligou com 92, já tem uns 10 anos, e ela aprendeu a ler no livro, não sabia ler. Era uma super médium, né? Mas não sabia ler, e ela dizia que a luzinha ia passando no livro, ia falando dentro da cabeça dela, ela só lia a cultura racional. É um poder sobrenatural mesmo investido nisso. Isso é potencial do cérebro, gente, e o ser humano não se conhece. Doutor Carlos, vou te cortar um pouquinho. E tem a dona Carmelita de Bangu, né? Que também, passando a mão no livro, ela... Chapeuzinho da caravana mais bonito, é isso aí, isso mesmo. Tem muitos. Então, só para ficar caracterizado, o potencial do cérebro é ligar o ser humano à eternidade em vida. E a cultura racional faz isso, disponibiliza isso para quem quiser se conhecer, se atualizar com essa nova fase da natureza. Da realidade, ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. E aí vamos encontrar o nosso verdadeiro natural. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like, salve!